Estamos de volta. Os grandes técnicos da seleção brasileira estão sendo discutidos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam o jornalista Cássio Zirpoli, o jornalista Lucas Fittipaldi e também o jornalista Evaldo Costa. Eu estou louca para entrar na Copa de 70, mas você queria fazer um arremate da Copa de 66. A Copa de 66, o Brasil tinha saudade do doce sorriso do gordo e simpático Feola. E Feola foi comandar a seleção, mas uma seleção em que a política e a politicagem da CBD, que era o nome antigo da CBF, estava no auge. Então, todos os políticos, todo mundo queria estar perto de uma seleção que ia ganhar, que já tinha ganho por antecipação. Então, tinha uma política estadual. Então, é verdade que Cássio disse que abriu para o Brasil, abriu para Minas, abriu para o Sul, abriu até para o Nordeste. Mas era também uma questão do prestígio dos dirigentes de federação. Era a política da CBD. Então, e Feola se prestou a tudo, permitiu tudo. Os treinos eram bagunça. A seleção ficou concentrada, teoricamente, 40 dias. Mas, na verdade, não ficou, porque era um happening permanente na concentração da seleção. Então, quando chegou lá, Pelé jogou o primeiro jogo contra a Bulgária, ganhou, o Brasil ganhou, mas nos outros jogos, contra Portugal, vigor físico a toda a prova. E contra a Hungria, foi primeiro Hungria, depois Portugal, a sequência. Então, duas seleções muito fortes, muito táticas, muito estratégicas, muito disciplinadas. O Brasil não teve a menor chance, perdeu de 3-1 pelo mesmo placar, os dois jogos. E aí bate naquela coisa, Estela, que a gente falou, que em 58 foi muito mais o talento. Por mais que a gente reconheça o papel de Feola, mas o talento por si só bastou. Em 66, como o Evaldo lembrou, já houve uma mudança, uma exigência tática maior, um futebol físico maior. Então aí talvez faltou um treinador um pouco mais rigoroso, um treinador um pouco mais tático, mais moderno até para a época. E aí, o Brasil foi eliminado na primeira fase. Foi a única vez, eu acho, né? Que o Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. Só nas quartas, duas vezes. Aí chegou 70, quando o Brasil ganhou o tricampeonato e trouxe para casa a taça Jules Rimet. Mas eu cresci escutando meu pai se lamuriar de que o técnico daquela seleção era João Saldanha, não era Zagallo, e que João Saldanha, por questões políticas, foi afastado da seleção e Zagallo levou os louros todos. Por favor, Cássio. João Saldanha treinou a seleção brasileira naquele período para a Copa de 70. Foi quem escalou aquele time? Ele disputou a eliminatória, só a eliminatória. Boa parte do time. Zagallo vai ter um mérito mais para frente, mas aquele time acabou sendo formado por Saldanha, que era um jornalista transformado em treinador, assim, algo que... Eu sou de 81, mas lendo isso aí, eu imagino como é que deve ter sido, na época, alguém se prestar aquele papel. E era um cronista polêmico. Exatamente, né? João Sem Medo, né? Mas a partir disso, o Brasil, já na ditadura militar, existem várias explicações, várias justificativas. Não vou dizer que foi essa ou foi aquela que determinou a saída, mas entre tantas, uma seria até porque se fosse, seria muito pouco também, uma imposição da convocação de Dario, da Maravilha, que era o atacante do Atlético Mineiro, e que de fato era um grande atacante, a gente estava em 71 ele seria o artilheiro e campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro. Então a convocação, teoricamente, seria justificada para compor o grupo, mas ele não convocou. Que era o time do presidente. Que era o Médici, Garrastazu Médici, exatamente. Isso já no auge, e isso é um dos motivos. Também tem, se não me engano, teve um empate com o Bangu. Na preparação com o Bangu, do Rio de Janeiro, jogo em Moça Bonita, um jogo treino, na verdade, mas o Brasil não venceu essa partida. E o jogo do Atlético Mineiro, teve um amistoso com o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro ganhou da seleção brasileira com gol de Dario. Ou seja, virou um turbilhão de pressão, onde acabou entrando o Zagallo, que era uma figura que sempre fez... Ele sempre foi a voz da CBF. Que era da CBD. A CBD ficaria com esse nome até 79. Então, assim, Zagallo, ele chega com esse papel. É um jogador tetracampeão mundial, mas com seu histórico sempre uma figura mais a serviço da seleção brasileira. E tendo como mérito justamente a junção, uma coisa que Saldanha fez, de todos os destaques do Brasil, colocar para jogar Rivelino, Tostão, Pelé, colocou todo mundo. Eu queria pontuar isso, exatamente. Vou deixar você pontuar, mas só me responda uma coisa. O fato de João Saldanha
ter vínculos com o Partido Comunista, seu auge da ditadura militar, Emílio Garrastazu, Médici presidente, isso pode ter pesado? Senão ele não teria sido convocado. A convocação dele para dirigir a seleção brasileira era uma coisa completamente inédita, nunca houve antes nem depois. Em seleção brasileira, todo mundo para chegar à seleção brasileira tem que ter uma carreira. Eu fico imaginando hoje, se Tite não fosse treinador da seleção brasileira, quem é no futebol brasileiro que tem uma carreira consolidada e que a gente diria, sempre no piscar de olho, que é o nome certo para dirigir a seleção brasileira? Não temos. Nós temos uma fase, vivemos uma fase meio complicada nessa forma. Então, Saldanha, a convocação de Saldanha para dirigir a seleção brasileira foi estranha e que se houvesse um veto político, era muito fácil ele não ter sido convocado. Primeira coisa a pontuar é essa. Segundo, eu acho que a seleção de João Sem Medo não era páreo para a Copa, não disputaria a Copa. João Sem Medo, ele jogava, a seleção brasileira disputou a eliminatória e passou com muita facilidade pela eliminatória, ganhou os 6 jogos contra os times. Era um grupo só da América do Sul, ele ganhou todos os jogos. Ganhou lá e cá de todos os adversários. O mais duro foi o Paraguai, que ele ganhou de 3-0 lá, de 1-0 lá e 3-0 aqui. Pra você ter ideia como foi fácil. Mas o time jogava um 4-2-4, muito limitado, o goleiro foi até o Lula Monstrinho, do Pernambuco, que foi goleiro, era Lula, Carlos Alberto, Brito, Leônidas e Marco Antônio. Clodoaldo e Gerson. O ponta-direita era Jair, Pelé, Tostão e Edu. Então era um time, um 4-2-4, muito claro, 2 pontas, laterais de pouco avanço. Era um time. Então o que é que aconteceu quando chegou na Copa? Zagallo reconstruiu a seleção brasileira completamente. Saiu de um 4-2-4, em que de 2 pontas abertos, e foi para um 4-3-3, um time com muito mais preocupações táticas e defensivas. Trocou o lateral esquerdo, colocou o lateral esquerdo, tirou o Marco Antônio, que é o lateral esquerdo leve, um jogador leve, muito alto e muito magro, e botou um jogador mais baixo, mais entroncado, que era Everaldo. Trocou os zagueiros de área, improvisou um zagueiro, Wilson Piazza, um zagueiro com mais visão de jogo, um zagueiro que saia jogando, que quando o time estava no ataque, a bola vinha para o pé dele e ele fazia uma certa distribuição, uma maneira Beckenbaueriana. Algo que ainda se usa, que ainda acontece hoje. Acontece hoje. Então é o seguinte, o mérito de Zagallo em 70, no meu modo de ver, é absolutamente incontestável. Ele reconstruiu, ele fez outra seleção com um perfil completamente diferente da seleção que tem disputado a eliminatória. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem um trechinho do último jogo da Copa de 70, que é Brasil e Tchecoslováquia, 4-1 para o Brasil. Brasil-Itália. Brasil-Itália. Não, 70. O primeiro jogo foi... Não, o último jogo... O último foi Itália. O primeiro é Tchecoslováquia. O primeiro foi Tchecoslováquia. Então eu não tenho o último, eu tenho o primeiro jogo, que foi 4-1. É a estreia. É um jogo importantíssimo. Então a gente vai ver um trechinho desse jogo, o 4-1, com a escalação da seleção, fazendo ressalva aí para a qualidade das imagens, porque é um jogo lá de 70. E aí depois a gente volta a falar dessa seleção, tá certo? Rapidinho, vou pedir para a produção colocar para a gente ver a seleção do time, a escala do time e pelo menos o primeiro gol e depois as imagens continuem e a gente vai conversando. O Brasil estreou contra a Tchecoslováquia com Félix no gol, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Olha, o Brasil perdendo com o Pelé uma chance de ouro para abrir a contagem. Primeiros instantes do jogo, o placar é de 0-0. Gerson, Tostão, Gerson, tabela bem feita, cruzamento executado, o corte de migas, sobra de Jair, levanta demais a bola, Jair. Movimentou Pelé. Tenta a jogada pessoal, lançado Clodoaldo, chega um pouco tarde, pega a mão na bola. Vejam aí o ataque da Tchecoslováquia e a abertura da contagem em Guadalajara. Petra penetrando, tirando proveito da falha da defesa brasileira. Vejam a repetição.
como ele passa bem pela defesa. O tiro de esquerda de Petras na abertura da contagem. Petras, esse gol... Agora, deixa eu perguntar uma coisa só em relação à Copa de 70. Quando o México saiu da Copa, foi desclassificada, a torcida inteirinha mexicana passou a torcer para o Brasil. Em que medida a torcida pode ser vital para uma decisão de Copa do Mundo? Não, veja, eu acho que em relação a 70, nem acho que pesou, não, para o título, não, da seleção. Mas eu acho que encantou tanto os mexicanos, foi o futebol mesmo que o Brasil jogava, porque essa seleção, ela é considerada a maior de todos os tempos, né? Para muita gente é o maior time de futebol que já existiu, essa seleção. Então daí eu concordo também com o que o Evaldo falou, o mérito de Zagallo é muito grande. Por mais que Saldanha tenha antecedido, e ninguém sabe como é que seria Saldanha na Copa do Mundo, mas o fato é que com o Zagallo no comando e com as mudanças que ele fez, ele montou o que para muita gente é o maior time de todos os tempos. Eu até tenho dúvidas em relação a 58. Eu também tenho. Mas o senso geral é que 70 é o time. Então, assim, conquistou, os mexicanos realmente abraçaram e torceram, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei sobre, como se fosse a seleção da casa, quase, né? Com muito amor e com muita paixão, eles abraçaram a seleção brasileira. Pelé já era o rei do futebol. Então, ele não foi consagrado rei do futebol depois de 70. Então, assim, para os mexicanos que estavam recebendo a Copa pela primeira vez ali, a outra Copa seria em 86, eles estavam recebendo um jogador que já tinha feito sucesso muito na Copa da Suécia, tinha sido campeão no Chile, ou seja, mas para o mexicano chegava em mais de campeão mundial. Você nem para pensar que ele não tinha jogado tantas partidas, que já era um baita artilheiro do Santos, sendo sistematicamente artilheiro da temporada no Brasil. Os narradores chamavam o Rei Pelé, né? Então assim, para os mexicanos recebendo aquele torneio, ele estava recebendo o máximo do futebol que podia ter. E assim, como você falou, o México saiu nas quartas de final, se eu não me engano. O Brasil, porque a gente tem uma análise hoje, assim, quase todos os jogadores jogam fora do país. Ali era diferente. Todos os jogadores jogavam no Brasil. Então, quando se fala assim, nível de futebol, na verdade, o futebol brasileiro era muito alto nível. Tanto é que você conseguia prover uma seleção que é apontada como a maior da história. Então, assim, torcer para um futebol arte daquele nível também era muito fácil para os mexicanos. Assim, eles tiveram um prazer, na verdade. Agora, antes da gente terminar esse bloco... Eu ia falar sobre esse bloco. Deixa eu só complementar. Tá, eu vou deixar você complementar, mas eu vou pedir para um de vocês, por favor, depois que você complementar, fale sobre Tostão na Copa de 70. Um de vocês vai falar sobre ele. Agora, por favor, Lucas, com carinho. Lucas fala com carinho. Mas eu queria dizer o seguinte. Você perguntou sobre a questão da torcida em relação à Copa. Na história das Copas, o fator campo é decisivo. Em metade das Copas, o fator campo foi decisivo para o time da casa ter uma colocação. Por exemplo, a melhor colocação de todos os tempos do Chile em Copa do Mundo foi quando ele fez a Copa. A segunda, da Suécia, foi 2 vezes vice-campeão do mundo quando fez a Copa. Primeiro, a Coreia em 2002, né? A Coreia chegou... Então, o Brasil jogou no campo, jogou em casa, no México, tanto pelo fator torcida, quanto pelo fator clima. Então, o que o Brasil sofreu na Inglaterra, na Gélida Albion, ele teve de conforto no calor do México. E os adversários, muito ao contrário. Os jogos determinados pela FIFA eram meio-dia na cidade do México. Se você vir nas imagens, a sombra debaixo dos pés dos jogadores. O Brasil fez a primeira Copa em que teve uma preparação física científica, com equipe de preparadores físicos que mudaram a preparação física do futebol brasileiro e do futebol mundial. Quer dizer, que contribuíram para que a preparação física fosse isso. Então, que era Parreira, o preparador físico do Brasil. Era Parreira, Uhum. Chirol e Cláudio Coutinho. Então, e Camerino, tinha 4 preparadores físicos. Eu não sei nem se hoje temos uma equipe com 4 preparadores físicos do mesmo nível, com o mesmo protagonismo. Então, o Brasil cuidou da preparação física, cuidou dos aspectos táticos, técnicos e teve o clima e a torcida. Jogou em casa, então jogar em casa é título. Lucas, atuação de Tostão na Copa de 70 com carinho. Não, Tostão é um prazer falar dele, porque dentro de campo tem alguns lances muito emblemáticos, né? Tem o gol contra a Inglaterra, a jogada que ele faz, que ele dá o passe sem olhar, é uma das imagens da Copa, né? Ele sai costurando, dá um passe sem olhar, Pelé ajeita, abre para Jairzinho,
o jogo mais duro que o Brasil teve na Copa contra a atual campeã do mundo, que foi o grande jogo esperado, Brasil e Inglaterra. Foi 1 e ele foi 0, decisivo. não foi? 1-0. E ele foi decisivo, porque foi ele que fez a grande jogada daquele gol. Então, ele Aquela teve um jogada, papel... só para dizer, todos os jogadores do time tocaram na bola. A bola começa um desarme de um atacante, que eu não lembro agora, na defesa, e todo mundo toca, até Tostão fazer aquele fuzuê lá. Carnaval, né? E Tostão, ele tinha essa qualidade, de, ao meu ver, assim, de conseguir se adaptar nesse esquema de Zagallo. Porque, em tese, ele jogava numa posição parecida com o Pelé. Tostão né? foi o primeiro falso Cruzeiro. 9 da história do futebol mundial. Exatamente. O primeiro falso 9. Revolucionário. Ele soube se Revolucionário. adaptar. No meio de tantos craques, ele soube se encaixar porque ele era um grande craque. Agora, o que mais me chama a atenção em Tostão não é nem dentro de campo. É o ser humano que é Tostão. Porque Tostão, tudo que ele faz, ele é craque. Isso eu nunca vi. O cara escreve sublimamente. É um dos melhores cronistas do país. O cara é formado em filosofia. O cara é um médico conceituado. E foi um craque que eu nunca vi. O cara escrever tão bem e ter sido um dos maiores jogadores da Teve então, um gesto dele muito bonito também num jogo que ele organiza em favor de Garrincha. Garrincha e Elza Soares morando fora do Brasil. Acho que numa situação muito adversa. Acho que foi em 73. O casal... Foi uma seleção brasileira, uma seleção de jogadores. A seleção brasileira, com Garrincha na ponta direita, contra uma seleção de jogadores estrangeiros que jogavam no Brasil. E Garrincha faz um lance quase que fazia o gol, o último gol da vida dele. Mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. O nosso intervalo é curto e o tema de hoje no nosso programa são os técnicos, os grandes técnicos da seleção brasileira. Até já.